Olá! A gente conversou um tempo atrás sobre métodos de alfabetização, né? A gente falou sobre o método global, falamos sobre o silábico e falamos sobre um pouquinho do método fônico, né? E eu disse para vocês que o fônico tinha sido a nossa opção principal aqui na nossa casa pelos resultados que nós já tínhamos tido com as experiências que já tivemos vivenciado aqui. Então, eu decidi hoje gravar para vocês um vídeo mais esclarecedor sobre como começar o método fônico, né? O que você precisa para começar o método fônico. Então, o vídeo de hoje é de dicas para quem está interessado no método fônico, como que eu introduzi ele tanto com o Murilo e como que eu estou fazendo agora com o Pedro. Tá bom? Eu espero que esse vídeo possa ajudar aquelas mamães que estão um pouquinho perdidas, que estão nessa fase de alfabetização. Sei que tem muita gente aí que está com os filhos já nessa fase de pré-alfabetização. Então, eu recomendo essas atividades que eu tenho feito com os meus filhos aqui, tá bom? O método fônico, ele traz o valor fonético de cada letra. Ao invés de você apresentar o alfabeto para a criança, você vai apresentar os sons que cada letra carrega. Ainda que essa criança não compreenda que aquela letra tem um nome também. Mais importante do que o nome é o som dessa letra. Então, o método fônico, como o nome já diz, é baseado no fonema da letra, né? Não no grafema, não na figura que a letra representa. Então, começamos pelas vogais, né? As vogais são bem simples porque o nome da vogal corresponde ao som da vogal. Isso vai facilitar muito. Então, nós temos a letrinha A, né? Você não precisa falar, filho, essa letra é A, não. Você só vai fazer o som A e dá bastante ênfase. Quando você estiver mostrando a letrinha A, dá bastante ênfase. A, E assim com todas as vogais. Faz esse processo com as vogais várias e várias vezes, sem pressa, no tempo da criança. Isso você pode começar a fazer com a criança pequena, inclusive. Você não precisa deixar a criança chegar numa idade de alfabetização, pré-alfabetização. Claro que você não vai forçar uma criança pequena, né? Vai ser do ritmo natural ali da sua casa, a curiosidade da criança. Quando a família é uma família que gosta muito de livros, naturalmente as crianças têm um interesse, uma vontade de aprender a ler. Então, se ela tiver um ambiente preparado, com alfabeto, com brinquedos que estimulem a leitura, ela vai ficar curiosa para saber o som de cada letra. Depois você pode ir apresentando as consoantes. Essas consoantes também não precisam ser apresentadas na ordem do alfabeto. Você pode priorizar, por exemplo, as letras do nome da própria criança, né? O meu filho que eu estou alfabetizando agora se chama Pedro. Então, a primeira consoante que eu apresentei para ele foi o P, né? Mas eu não disse, olha, P de Pedro. Eu disse, veja a letra do seu nome. P, P. Olha o som que ela faz. P, P. O seu nome é Pedro. É o P com E. Pedro. E assim sucessivamente. Quando você apresentar todas as vogais e todas as consoantes, você já pode partir para os encontros vocálicos. Os encontros vocálicos são os encontros entre as vogais, né? Ai, au, eu. Isso tudo você pode introduzir com a criança com materiais concretos. Se você tiver recursos como alfabeto móvel, se você tiver recursos como flashcards. Se você não tiver, gente, vale você pegar um papel sulfite com uma canetinha, escrever à mão mesmo, recortar e dar para o seu filho manusear. Você não precisa ter muitos recursos para alfabetizar uma criança, ok? Você também pode associar esses sons com coisas da casa. Não necessariamente isso tem que estar associado com a letra,
né? Então, vamos beber água, sempre dando ênfase na letra que você deseja trabalhar com essa criança. Com o passar do tempo, a criança que ela está sendo, gerado nela essa consciência fonológica, automaticamente ela vai começar a fazer as junções na cabeça dela, né? Então, quando ela vê um b com e, b, b, quando ela vê um com a, ela vai falar lá. Isso vai ser muito orgânico, por isso que eu me encantei tanto pelo método fônico, decidi estudar e aplicar com os nossos filhos aqui em casa, porque é mais orgânico, é mais natural, né? A criança tem mais facilidade de compreender o que tá acontecendo no processo da leitura. É claro que quando você está alfabetizando uma criança, existe muita coisa por trás. O método fônico não se resume em você apresentar o som da letra e depois fazer essa sequência de encontros dessas letras, ok? Existem muitas outras coisas que você vai trabalhar junto com tudo isso. Ah, que coisas são essas? Por exemplo, é muito importante que você faça leitura compartilhada todos os dias, várias vezes no dia, se você tiver oportunidade. Se você é uma mamãe, um papai que deseja educar seu filho e não tem muito tempo, trabalha fora, né? Precisa conciliar muitas outras coisas, você pode dividir essa leitura em momentos durante o dia. Ah, vamos ler um livrinho no café da manhã, um livrinho fino. Vamos ler depois do almoço, aquela hora que a gente coloca as crianças para dar uma descansada, que a gente também quer dar uma descansada, à noite antes de dormir. Então, se você for fragmentando essa leitura, ela não vai ficar enfadonha. Quando você for fazer uma leitura em voz alta para a criança, leia pausadamente, dando valor ao som de cada palavra, dando ênfase nas palavras, nas expressões. Isso vai ajudar a prender a atenção da criança, vai fazer com que o vocabulário dela seja enriquecido e ela também vai criar uma familiaridade com os sons das letras, certo? Outra dica importante é trabalhar a memória de curto prazo dessa criança. Veja bem, quando a gente lê uma frase, é uma historinha, né? Toda frase é uma historinha curta. A gente tem que prender a nosso pensamento, né? Nossa atenção do começo ao fim da frase. Uma criança que ela está aprendendo a ler, vamos pensar numa frase: a boneca é bonita. A criança leu leu boneca, porque é assim que eles vão fazendo, bem pausadamente. Então, quando essa criança chega no bonita, se ela não tiver uma memória bem estimulada, uma memória de curto prazo, quando ela chegar no bonita, ela já esqueceu do a boneca. Então, você precisa estimular a criança nessa área da memória em outros momentos, que não seja propriamente o treino da leitura, ok? Então, fica a dica: a leitura em voz alta todos os dias, o treino da memória a curto prazo, ok? Então, isso são coisas que vão cooperar com vocês no processo do método fônico, no processo de alfabetização. Algo que também vai cooperar com vocês no processo de alfabetização é um ambiente próprio, né? Um ambiente preparado. Ou seja, se a sua criança ela tem acesso a telas de uma forma muito facilitada, ilimitada às vezes, né? Se o lugar que você estuda com seu filho é na sala, por exemplo. Aqui na minha casa, o lugar que nós estudamos é na sala. Apesar de sermos uma família homeschool, ainda não tivemos a condição de fazer um quarto de estudos, um escritório. Então, nós estudamos na sala.
se você deixa uma TV ligada, por exemplo, a atenção dessa criança vai ficar dividida. Agora, se na sua sala tem uma estantezinha de livros, eu não tenho condições de colocar uma estante, uma cestinha, uma caixa de papelão, sem capa, bonitinho, coloca ali no chão da sala com os livrinhos da criança. E a TV está desligada, aquela criança ela não vai ter a opção de assistir, ela vai ter os livros para manusear. E isso estimula a criança. Quanto mais contato essa criança tiver com livros, com materiais concretos, com letras, ela vai ter mais facilidade de ser alfabetizada. Valorize também coisas como rótulos, né? Você foi ao mercado, ou levou o seu filho, ou então na hora de guardar as compras em casa. Valorize os rótulos. Olha só, filho, o seu sabonete. Olha aqui a palavra sabonete. Olha só. Vamos ver aqui. Olha essa letrinha que começa o sabonete. E isso tudo vai estimular o seu filho. Ele vai se atentar que as letras estão em todos os lugares e elas são importantes para a nossa vida, porque elas nos ajudam a nos comunicarmos, certo? Então você pode aproveitar esse tempo de tudo que tiver letra. Você foi dar um passeio na sua cidade com seu filho, as próprias placas dos comércios, né, as fachadas das lojas, todas elas são repletas de letras que você pode estar aproveitando também para utilizar como recurso de alfabetização. Esses panfletos de supermercado aqui mesmo chega sempre, e aí os nossos filhos gostam de pegar, né? Então, nesses panfletos estão recheados também de letras, e o bom é que tem letras de diferentes formas, né? Não tem só aquela maneira que você escreve, ou aquele material que você comprou. E isso mostra para a criança que a letra ela pode se apresentar de várias formas, certo? Outra dica também que eu acho importante é você apresentar o alfabeto para o seu filho de uma forma que tenha os 4 tipos da letra, né? Maiúsculo e minúsculo, da cursiva e da letra bastão. Por quê? Porque essa criança, ela vai compreender desde cedo que aquele som, ele tem 4 figurinhas diferentes para ser apresentado. Ainda que na hora de fazer as atividades a gente acabe dando uma preferência, né, para utilizar a letra bastão maiúscula, a maioria dos materiais vem assim, a maioria das atividades que a gente consegue gratuitamente na internet são assim, para os pais também é mais fácil. Ainda que na hora de escrever a própria criança prefira escrever a letra bastão maiúscula, ela vai saber que aquela letra tem outras formas de escrita, mesmo que ela não as domine. Não se preocupe se a criança não dominar as 4 formas, mas ela está familiarizada com aquilo. Se você tiver condições, eu também incentivo você a colocar um alfabeto na parede da sua casa, na porta do quarto da criança. Se você puder imprimir um material bonito, senão você pode fazer à mão, como eu expliquei, e esse material colado na parede para a criança sempre ver também as letras, ok? Então são algumas dicas aí de como você pode introduzir o método fônico na sua casa, ok? Agora eu vou falar com vocês também sobre a experiência que eu tive com o silábico. Como eu utilizei o silábico, eu não acho o silábico de tudo ruim, né? A minha filha, que foi alfabetizada com o silábico, ela aprendeu a ler também com 5 anos. Eu só achei que o fônico ele é mais orgânico, certo? Então não é que se você não fizer pelo método fônico, seu filho não vai aprender a ler. Não, não é assim que eu penso. Eu penso que você precisa fazer o que funciona para o seu filho, certo? Eu não conhecia o método fônico
quando eu já estava no processo de alfabetização da Sofia, que eu conheci, mas eu já estava na metade do caminho com ela e ela estava correspondendo bem, então eu decidi continuar com o silábico. E depois eu estudei o fônico, continuo estudando ainda, porque eu estou compartilhando com vocês experiências aqui, né? Estou aprendendo. E continuando com o fônico, eu senti que foi mais fácil, mais orgânico para a criança aprender. Lembrando, gente, que o processo de alfabetização não é uma coisa que depende só do nosso querer. Não adianta eu querer que o meu filho seja alfabetizado com a idade X. É um processo onde a criança tem que estar intelectualmente pronta para fazer aquilo. Não tem como eu querer nivelar. Todas as crianças com 5 anos, com 6, com 7, tem que estar lendo. Isso não existe, isso faz parte de uma mente escolarizada. Nós que praticamos o homeschool estamos libertos dessa mente escolarizada. Então, o que acontece? Você vai começar a apresentar essas coisas para a criança, né? Os fonemas, os sons, né, das letrinhas, você vai começar a apresentar essas coisas para a criança, vai valorizar, vai fazer todo um trabalho de consciência fonológica com essa criança, a leitura em voz alta, o ambiente preparado, e você vai percebendo como que essa criança está correspondendo. Muitas vezes no processo você vai precisar recuar e dar um tempo para a criança, porque nós não queremos que essa criança não goste de ler. Nós queremos que essa criança seja um leitor, que goste da leitura. Logo, conquistar essa criança para a leitura é uma tarefa fundamental, né? E se você fica forçando a criança a fazer atividades com letras, não, você tem que escrever, você tem que ler, você tem que escrever, aquilo vai virar um processo enfadonho para essa criança e ela vai rejeitar todas as vezes que você for apresentar uma atividade. Por isso, muito importante você tentar ser o mais lúdico possível. Mais lúdico, dentro das brincadeiras, você já vai gerando as atividades de consciência fonológica dentro das brincadeiras e depois você vai partir para um material mais concreto. E só posteriormente essa criança vai ser apresentada mesmo para leitura propriamente dita. Tem crianças que fazem toda essa transição num curto espaço de tempo. Tem crianças que levam um tempo maior para fazer isso. Lembrando que o ensino domiciliar é algo personalizado. Às vezes a criança evolui muito rápido lá nos sons das letras, nas junções ela também vai muito rápido, mas tem ali 2, 3 letras que ela empaca e você precisa voltar, porque você não quer uma criança que não consegue ler uma sílaba complexa, por exemplo. Aí toda vez que ele vai ler aquilo, ele, eu não estou entendendo isso. Ou então, no futuro, isso pode aparecer para ele como um problema de escrita, né? Uma criança que não sabe, por exemplo, utilizar de forma correta o X, os 2 S, o C cedilha, né? Então, não queime etapa. Essa é uma dica muito importante que eu dou para quem está alfabetizando. Nós estamos falando do fônico, mas independente do método de alfabetização que você está usando, não queime etapas com seu filho. Só vá para a próxima etapa quando ele estiver de fato pronto para essa próxima etapa. Tá ok? As diquinhas então, gente, para você começar o método fônico de forma prática na sua casa são essas. Certo? Eu espero que vocês tenham gostado das dicas de hoje, eu espero que tenha ajudado as mães que estão um pouco perdidas. As pessoas têm feito muitas perguntas pra gente no Insta, têm procurado a gente, né, no particular, no direct, para saber como funciona mais esse método fônico. Por isso eu decidi gravar esse vídeo compartilhando a experiência que eu tive, que eu estou tendo com vocês, mas existe muita coisa pra gente conversar. Se vocês querem continuar conversando sobre o método fônico e sobre essa forma de alfabetização que eu tenho aplicado aqui na minha casa, compartilhe aí comigo, deixa aí seu comentário, né? Se você acha que esse vídeo vai ajudar uma mamãe educadora, uma família educadora, compartilhe ele com mais alguém. Obrigada, gente, por ficar comigo. Tchau!